Muito bem, minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos que nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa Diocese de Limeira, né? Nossa web rádio, nossas redes sociais, Facebook e, enfim, que nos acompanham, né, pelos meios modernos de comunicação. Então hoje estamos aqui para falar do quarto domingo da Quaresma, neste ano de 2022. Vai ser agora dia 27 de março, aliás é o último domingo de março do ano de 2022. Estamos chegando já do meio para o fim, e nesse quarto domingo da Quaresma, o Evangelho que nos é proposto para reflexão é o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, depois 11 a 32. Nos fala da parábola do Pai misericordioso. Diz assim o texto de Lucas: Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: Esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ele estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então chegamos ao quarto domingo da Quaresma, esse tema Deus misericordioso, Evangelho do Filho Pródigo. E aqui um detalhe importante, né, que a gente não pode perder de vista. São Lucas é chamado por Dante Alighieri o evangelista da misericórdia de Deus. Ele é o evangelista que mais fala da misericórdia divina. E o evangelho de hoje é a conhecida parábola, né, sobre a misericórdia divina. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não se alegra com a infelicidade de uma pessoa, de forma alguma. A alegria de Deus é que todos alcancem a salvação. E nisso consiste a sua misericórdia, ou seja, misericórdia é uma palavra que significa um coração que acolhe a miséria alheia, que acolhe o miserável. Por isso que Deus é misericordioso. Todos os pecados são perdoados. A condição única para que isso ocorra é o arrependimento. Tanto que a gente reza depois da confissão o ato de contrição, o ato de arrependimento. E nem precisa ser a contrição. O que é a contrição? É o arrependimento perfeito, a pessoa se arrepender profundamente pelo mal que fez. Isso é a contrição. Para perdoar pecados,
basta a atrição. O que é a atrição? O arrependimento que provém da consciência de ter cometido coisas erradas, apesar de ainda não existir uma forte rejeição ao pecado. Foi o caso do filho pródigo, da parábola de hoje. Ele percebeu que fez coisa errada, pequei contra Deus, contra ti, meu pai, mas vou voltar porque na casa de meu pai ninguém morre de fome. Ele voltou porque ele estava passando fome também. Mas foi já um arrependimento, embora não perfeito, mas o suficiente para que Deus o perdoasse. Basta a atrição. E outro detalhe importante, ele tomou consciência de seus erros, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Não movido por um ato de amor, como eu disse, mas pela necessidade, porque senão morreria de fome. Não importa, ele demonstrou arrependimento, foi incondicionalmente perdoado. Basta, como eu disse, a pessoa tomar consciência do seu pecado e querer mudar de vida. Por isso o jovem já foi perdoado. Um outro ponto importante da parábola de hoje, a sedução do pecado. Se o pecado não fosse sedutor, ninguém pecaria. O Evangelho de hoje chama a nossa atenção para o poder de sedução do pecado. Vejamos, o jovem tinha tudo na casa de seu pai, não lhe faltava nada. Porém, obcecado pelo desejo de, diríamos, segundo a mentalidade de hoje, curtir a vida, decidiu partir para aventuras, para as baladas, pediu a parte na herança que lhe caberia tão somente após a morte do pai. A herança só se recebe após a morte do pai ou da mãe. Nesse gesto de pedir antecipadamente a herança, o jovem mata o pai em seu coração, para partir rumo a uma vida desregrada. A proximidade do pai era um obstáculo para entregar-se a uma vida de pecado. Ele tinha que distanciar-se do pai. Aí está todo o ato pecaminoso, a pessoa se distancia de Deus. Esse gesto do jovem, ele é paradigmático. Quem peca necessariamente o faz depois de distanciar-se de Deus, de tomar distância, de se afastar de Deus. Longe, distante de Deus. Mas Deus não se afasta, somos nós que nos afastamos dele. Um outro ponto importante, além da sedução que o pecado traz em si, o pecado desumaniza, é enganador. Um outro detalhe fundamental do Evangelho de hoje é que, dominado pelo pecado, o jovem se desumaniza. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Olha só, ele queria comer a lavagem dos porcos, mas nem isso lhe davam. Perdeu toda a sua dignidade. Por isso o pecado é algo muito grave. É como uma doença que vai destruindo nossa vida gradativamente. Aos poucos, aquele jovem chegou ao fundo do poço, quase destruiu a própria vida. O caso dele, ele se salvou, mas infelizmente muitas vidas não têm o final feliz do jovem rico. Quantas pessoas dominadas pelo pecado destroem, além da própria vida, a vida de seus familiares, seus irmãos, seus amigos, enfim, de todos aqueles que o amam. Muitas vezes o final não é tão bonito como foi o do jovem rico, infelizmente. E outro ponto importante do Evangelho de hoje, a graça de reconhecer-se pecador. Aliás, Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, na primeira semana, diz assim, que é preciso pedir a graça. Você reconhecer-se pecador é uma graça, é um dom de Deus. O jovem se converteu porque se abriu à graça divina, tomou consciência de sua condição miserável. Diz o versículo 17 do Evangelho de hoje, capítulo 15, versículo 17. Então caiu em si. Sabe quando a pessoa toma consciência, desperta para o erro, para a bobagem que está fazendo? Foi o que aconteceu com ele. Isso é uma graça. Quantas pessoas dominadas pelo pecado que ainda não caíram em si? Imobilizadas pelo pecado. É importante rezar para essas pessoas, pedindo a graça da conversão. Os teólogos chamam essa graça que o jovem rico recebeu de graça excitante, a graça que excita a conversão. Muitos homens e mulheres, não apenas jovens, mas também adultos, precisam também cair em si, pois só assim serão capazes de mudar de vida, de fazer a experiência que o jovem rico fez, de voltar novamente para Deus. E aqui uma sugestão de penitência nesse tempo quaresmal, nesse quarto domingo da quaresma, para a gente fazer durante a quarta semana da quaresma. Inspirados pelo jovem de hoje, pelo Evangelho de hoje, do jovem rico, rezemos durante essa semana, que se inicia nesse domingo, 27 de março, por aquelas pessoas que temos conhecimento que precisam cair em si, ou seja, que precisam abrir-se à graça da
conversão. Desse modo, estaremos realizando um gesto concreto de misericórdia. Estaremos juntos com Deus, né? Sendo misericordiosos, pedindo pela miséria alheia, pela conversão daqueles que estão dominados pelo pecado. Faça isso durante essa semana. Reze por alguém que você tem consciência que precisa cair em si para mudar de vida. E a todos a minha bênção e uma ótima semana, a quarta semana da Quaresma para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.